1 João capítulo 4, versos de 7 a 21. 1 de João 4, de 7 a 21, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos vivido e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, que simplesmente tendo sido lida já fala aos nossos corações, já é meio da Tua graça para nós, ó Pai. Estamos convencidos de que simplesmente ter lido estes versos da Tua Palavra já nos instruiu. Mas, ó Deus, é mandamento, é ordem do Senhor que nós venhamos a colher mais proveito da Tua Palavra, em especial com a prática da pregação. Com a Tua Palavra não apenas lida, mas explicada, exposta em seus argumentos e aplicada, ó Deus, para que haja maior proveito para a alma dos Teus servos. De maneira que, em obediência à Tua ordem, nós estamos reunidos aqui, para ouvir de Ti, para ouvir a Tua Palavra, para, ó Deus, ser orientados e dirigidos e conduzidos por Ti quanto ao falar. E de maneira que nós também Te clamamos, ó Deus, que o Senhor nos assista quanto aos ouvintes, ó Pai, em fazê-los sinceros, prontos, ó Pai, e preparados para receber a Tua Palavra como uma boa semente em um campo bom e fértil, onde ela possa ser acolhida e onde ela possa frutificar. E que cada um, ao sair daqui, possam dar estes frutos benditos da Tua Palavra, como um vigoroso testemunho de Cristo a todos aqueles que puderem ver. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amados, nós estamos numa série sobre ansiedade e medo. Já foram muitas mensagens sobre ansiedade, que é particularmente o medo do futuro. E nas últimas mensagens nós estamos falando mais do medo de uma maneira particular. Do medo de coisas, pessoas e circunstâncias específicas. E hoje nós estamos diante desse texto da Palavra do Senhor, diante de 1 João 4, que conforme o que nós lemos, nos expõe a respeito do fato de que o perfeito amor lança fora o medo, de que o amor dissipa o medo,
Na expressão do apóstolo amado, ele diz no verso 18 que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo é tormento, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. De maneira que nesta noite nós estaremos olhando para esses versículos para entender como o amor dissipa o medo, como o amor lança fora o medo, e como o medo faz nos reprovar num teste importante, de muitos testes que o apóstolo João nos fala aqui nesta sua primeira carta. Coisas importantes para aqueles que de fato querem serem consistentemente vistos como cristãos. Daqueles que não apenas querem se dizer cristãos, mas que de fato irão viver segundo as provas que João nos apresenta aqui como verdadeiros cristãos. Diante da prova que muitos não passaram aqui, exposta e estabelecida por João, para estes que não foram aprovados, ele disse que estes não eram dos nossos, de maneira que o medo das nossas vidas e a falta de amor como uma consequência dele, é uma expressão de reprovação àqueles que se dizem cristãos. Vivemos um tempo difícil para aqueles que temem, para aqueles que vivem com medo. Neste dia em particular, nós estamos experimentando tensões políticas que colocam à prova a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, que muitas vezes colocam à prova o nosso amor e a nossa capacidade de amar ao próximo e, sobretudo, de amar a Deus neste amor ao próximo, como uma verdadeira expressão de amor às terceiras pessoas. Há coisas que às vezes a gente lê aqui e acolá que dão um testemunho muito contrário daquilo que é a mensagem desse texto. E eu gostaria de, até pelo pano de fundo político, começar trazendo à memória algumas coisas que já foram ditas e que falam muito sobre o medo e sobre o quanto o medo é terrível. Ele de fato traz tormento e ele de fato nos reprova no teste do amor mencionado aqui pelo apóstolo João. Há um registro de que na posse de Franklin Delano Roosevelt em 1933, como presidente dos Estados Unidos, em meio à depressão que tomava conta da economia americana, que provocava algo em torno de 25% de desemprego na sociedade americana, o que é um número terrível para as condições aos quais os americanos estavam acostumados. E nesse seu discurso, é certo de que muitos estavam tomados pelo medo, pelo terror daquilo que poderia vir no futuro, Roosevelt disse o seguinte: essa grande nação irá perdurar, uma vez que tem sofrido, vai reviver e irá prosperar. Então, em primeiro lugar, deixe-me afirmar a minha firme convicção de que a única coisa que temos que temer é o próprio medo, inominado, irracional, o terror injustificado que paralisa os necessários esforços para converter o recuo em avanço. Presidente que viu o medo como algo que prejudicava o andamento do povo. Ele via que o medo era muito mais perigoso para a nação americana do que a própria circunstância. Nas mensagens anteriores nós falamos que a crise não define a pessoa, que a crise revela a pessoa. É exatamente isso que, de alguma maneira, não sei se torta ou correta, Franklin Delano Roosevelt entendeu aqui. O problema do povo americano não era a circunstância, não era a crise que cercava eles. O problema do povo americano era o seu coração. Era o medo que os impedia de pegar todo aquele recuo econômico e convertê-lo em avanço econômico, de converter todo aquele recuo social em avanço social. E é exatamente, precisamente esse o sentimento do povo brasileiro. Eu fico estarrecido quando eu leio cristãos que se dizem solidamente reformados, esbravejando contra as coisas que estão acontecendo entre nós, como se não pertencessem a todas essas coisas, como se fosse algo fora de nós. Meus irmãos, há um fato que nós colocamos no boletim, não na pastoral, mas na terceira página do boletim, a respeito da providência de Deus. É que nós estamos envolvidos com as situações onde Deus nos coloca. Nós não somos apenas pessoas que sofrem os efeitos dessas circunstâncias,
mas nós somos agentes em meio a estas circunstâncias. E é sobre isso que João nos fala em 1 João capítulo 4. Sobre o fato de que não são as coisas que nos definem, mas uma coisa nos define: o amor de Deus por nós. E é este amor perfeito que dissipa o medo e que lança sobre nós toda a luz de convencimento que Roosevelt esperava que o povo americano tivesse a respeito das coisas que a América vivia. E em 1981 já havia o espírito dessas coisas, quando Ronald Reagan disse que na crise atual o governo não é a solução para o nosso problema, o governo é o problema. Nós é que devemos nos entender como uma solução. Aquilo que nós fazemos é que deve ser visto como uma solução. Reagan entendia isso. O espírito de muitos americanos entendiam isso. Mas parece que nós brasileiros estamos mais refugiados no medo do que no amor que dissipa o medo. E nós vamos ver mais sobre isso hoje. Nós vamos entender o quanto Delano Roosevelt estava correto em entender que o problema é o próprio medo. O que é o medo? Nós já definimos de várias formas, mas hoje eu gostaria de me valer de uma citação de David Cornfield, que diz que o medo é um desejo sufocante de nos esconder, de nos defender, ou de fugir de algo, ou de alguém que nos incomoda ou que nos ameaça. Perfeito para aquilo que nós precisamos olhar aqui em 1 João 4. Eu acredito que as outras coisas todas que nós já falamos nas mensagens anteriores são importantes, mas é importante olhar sobre esta fuga, seja de pessoas, seja de coisas, ou de situações que nos incomodem e que nos ameacem. O fato diante desse conceito é que ele não diz respeito ao cristianismo. O que João nos ensina e o que a Escritura toda vai nos ensinar é que o cristianismo ele não incentiva o medo. O único temor é incentivado nas Escrituras, que é o temor do Senhor. Em nenhum outro lugar a Escritura incentiva o medo. Incentiva a temer pessoas, coisas ou situações. A prova disso é que aqueles que entenderam isso louvaram a Deus no meio da prisão. Louvaram a Deus no martírio, como John Hus, que enquanto era queimado vivo, cantava em louvores ao Senhor. E muitos outros, que a história da igreja chama de a semente da igreja, que é o sangue dos mártires, não entenderam como o mundo ensina, mas entenderam o que a Escritura diz, quanto ao fato de que o cristianismo não incentiva o medo. É bom nós nos recordarmos da declaração do Senhor Jesus, quando ele estava com os seus discípulos na Quinta Santa, às vésperas da sua morte na sexta-feira, quando lá em João 14, 27 ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se angustie, não se agite o seu coração e não tenha medo. Vocês, discípulos cristãos, aqueles que professam, que carregam as marcas do nosso Senhor Jesus, Ele diz a você: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ao mesmo tempo, haverá reservas na Escritura para medos razoáveis, como nós já falamos em outras ocasiões. Quando, por exemplo, nós encontramos a palavra phobos em grego como um sinal de alerta interno para nos manter no caminho certo, o temor do Senhor. Quem aqui seria louco e não temer o Todo-Poderoso do Universo? O medo de cobras. Quem aqui seria louco ficar colocando a mão na boca de cobra? É lógico, né? Medo daquela altura terrível lá do Grand Canyon. Quem é que seria louco de subir naquela passarela de vidro? Tem alguns que fazem, né? Aquele terraço de vidro terrível que tem no terceiro piso de um shopping em Salvador. É lógico que nós devemos temer essas coisas. Brincadeira, mas o fato, meus irmãos, é que há coisas razoáveis, reservas razoáveis da Escritura para um medo que funcione como um sinal de alerta interno para nos manter no caminho certo, no curso certo das coisas, mas não aquele medo que nos faz fugir das coisas que nos são ordenadas por Deus, não aqueles sinais de alerta que nos tiram do caminho
são os mandamentos do Senhor, como nós veremos mais à frente com relação a algumas coisas. O fato é que qualquer um de nós, quando olha para o futuro, seja no passado, seja hoje, tem vários motivos no horizonte para ter medo, seja o medo justificado, seja o medo que não é permitido. Às vezes até o terror toma os nossos corações quando nós contemplamos algumas coisas no horizonte. Os nossos hospitais estão cheios de pessoas que estão temendo os diagnósticos médicos, o resultado de exames. Nós sempre tememos de que saia no exame algo pior do que aquilo que o médico apontou, indicou no primeiro contato. Quantas vezes exames nos apresentam um quadro pior do que aquele que era imaginado inicialmente? Isso causa medo. E muitas pessoas que procuram hospitais e médicos, sofrimentos por conta de desemprego, por conta de problemas os mais variados das famílias, isso causa medo. O medo de ter que mudar para um outro local, viver imerso em outras situações que por vezes não são desafiadoras, que não são próprias. Como por exemplo o medo de morar numa cidade onde eu não tenho nenhum familiar, onde eu não tenho nenhum parente, e talvez onde eu tenha dificuldades enormes de ser acolhido, de encontrar pessoas. O medo daquilo que é a grande bomba relógio social, cultural, no nosso mundo, o Oriente Médio, onde a todo tempo se imagina possa surgir uma terceira guerra nuclear. O medo comum de ver aquele maluco da Coreia do Norte, que a qualquer momento pode acender um pavio que vai imergir a sociedade toda numa grande guerra. Essas coisas, de fato, mostram que há muitos motivos para preocupação, há muitas coisas com que se preocupar. Mas é preciso entender que estas preocupações, estas coisas, mesmo quando é um medo autorizado, um medo permitido, um medo razoável, elas não devem nos orientar, elas não devem nos definir. As crises não nos definem. As crises não estabelecem as nossas escolhas e decisões. É o Senhor quem faz isso. É por isso que quando João vai tratar esses assuntos dessa sua carta aqui, ele vai falar em particular a respeito do medo, o quanto o amor perfeito lança fora o medo, dissipa o medo, e não permite que ele nos defina, que as circunstâncias não nos definam, mas antes estabelece uma marca distintiva, definidora de cada um de nós, que é o próprio oposto do medo, o amor. Portanto, meus irmãos, nós vamos olhar para algumas coisas e lições importantes que esse texto nos ensina. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui do apóstolo João é que o oposto do amor não é o ódio, mas o medo. Quantas vezes você foge de alguém, foge de alguma coisa, foge de alguma circunstância ou situação, e você diz: não, mas eu não odeio, eu apenas tenho medo. Esse é o oposto do amor. É isso que João vai nos ensinar aqui, de que as suas fugas, de que as suas reações baseadas no medo são a sua expressão de falta de amor a pessoas, a coisas, a situações nas quais Deus te colocou ou nas quais Deus te envolveu. Um pouquinho sobre 1 de João e as provas que João estabelece aqui a respeito do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. O contexto desta carta envolve falsos mestres e falso ensino. E um grande estrago provocado por esses falsos mestres e por esse falso ensino. Esses falsos mestres, eles tinham se infiltrado na igreja, ensinado heresias no tocante ao pecado e à pessoa de Jesus Cristo. Trouxe grande confusão. Mas o estrago maior que é aqui combatido pelo apóstolo João diz respeito à arrogância, ao senso de superioridade que esses falsos mestres e os seus seguidores assumiram como uma característica deles. Eles se recusaram a cuidar dos outros no corpo da igreja. E eles eram conhecidos pelo ódio, conforme o capítulo 3, verso 15. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna,
permanente em si. Isso era uma característica daqueles. Eles odiavam. Eles não estavam nem aí para os irmãos. Eles assumiram uma soberba, uma superioridade tão típicas que desprezavam as outras pessoas. O capítulo 4, 20 também fala um pouquinho disso. Quando ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Portanto, um cristianismo carregado de ódio era a característica daqueles contra quem João lutava. Mas não apenas isso, eles eram egoístas. Capítulo 3, verso 17 diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Mas eles também tinham corações frios. Eles eram insensíveis, eles eram incapazes de ter um olhar e uma leitura que é próprio daquele que ama. Em uma palavra, o escritor aqui, o autor sagrado, ele diz que o grande problema destes era que o amor não estava no centro das suas ações. É que o amor não era o motivador das suas relações. Então João, ele está aqui escrevendo para combater não só a teologia ímpia destes hereges, mas também para combater as ações ímpias destes hereges. A teologia errada, ela é perigosa, extremamente perniciosa, não apenas porque ela cria conceitos errados, mas também porque ela produz ações erradas. No lugar onde há falso ensino, haverá sempre ações erradas, ações ímpias, ações que não derivam da verdade, que não derivam da orientação de Deus. É isso que João está dizendo: olha, há um grande absurdo no que vocês ensinam, e há um grande pecado na maneira como vocês vivem. E de fato vocês não estão passando em alguns testes e algumas provas que são importantes, que são determinantes para trazermos uma ideia clara de separar quem é e quem não é dos nossos. Esse era o argumento de João aqui. E ele diz que uma forma de nós sabermos quem realmente nós somos é saber quem realmente ama a Deus. O nominalismo sempre foi um problema no cristianismo. Não é de hoje, não é de um tempo atrás, é de toda a história do cristianismo. Durante toda a história narrada pelas Escrituras, pessoas que dizem apenas de boca que amam a Deus. E por isso que João estabelece algumas provas. Olha, não é apenas dizer que ama a Deus, mas você precisa ser lógico em suas ações, de maneira que haja claramente consistência entre o que você faz e o que você diz. Entre dizer que ama a Deus e de fato se provar amando a Deus. E aqui no capítulo 4 ele estabelece o sexto dos testes que ele se propõe a fazer nesta carta, para saber quem realmente é dos nossos. E ele, nesta pergunta, quem ama a Deus, ele estabelece o argumento de que se amarmos uns aos outros, de fato isso será prova de que amamos a Deus. Ele vai repetir isso, como uma expressão daquilo que Jesus já havia dito. Lá em João 13, 34 e 35, o nosso Senhor disse o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O teste não era de João, era do próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus estabeleceu esta condição essencial entre confissão e prática, entre dizer que eu amo a Deus e exercitar isso como expressão de amor ao próximo. E João simplesmente põe à prova, põe o teste a estes seus ouvintes, para de fato colocar em prática uma prova, um questionamento feito pelo próprio Senhor Jesus, de que se eu não amo ao meu próximo, eu não sei o que é amar a Deus. Para João,
Este amor, ele prova 7 coisas aqui nesta carta, começando dentro deste contexto da 6ª prova. Ele diz que o amor prova que nós somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. Vejam os versos 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é uma prova que João considera lógica e claramente demonstrada por tudo quanto Jesus havia dito. Se eu sou nascido de novo, se eu sou regenerado, então será um fruto normal do meu amor a Deus, o amor ao próximo. A segunda coisa que ele diz é que o amor prova que vemos o amor de Deus. Nos versos de 9 a 11 ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus. Ou seja, na revelação do amor de Deus, em o próprio Senhor Jesus se dar a nós por amor de Deus, como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, se eu vejo o que Cristo fez, como é que eu não vou amar os outros? Se eu vejo que um Deus perfeito me amou, como eu que sou imperfeito, não haverei de amar outros imperfeitos. E mais, não haverei de, como expressão de amor, me identificar com aqueles outros que também foram objeto deste amor. A terceira prova é de que o amor prova a presença do Espírito de Deus em nós. Versos 12 e 13, vejam comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ou seja, este amor é evidência da presença do Espírito Santo em nós. É mais, é evidência da permanência de Deus em nós. Quarta prova do amor mencionado aqui pelo apóstolo João nos versos 14 a 16 é que o amor prova que o nosso testemunho e que a nossa confissão são verdadeiros. Ou seja, eu não sou demorex, eu sou de fato cristão e não apenas me digo cristão. Vejam comigo do 14 a 16. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Outra prova, verso 17, a prova de que o amor prova que Deus nos livrará do juízo. O verso 17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. O texto aqui começa já a fazer ligações de algo que é fundamental para se viver e que será determinante neste amor perfeito que lança o medo fora, que é a esperança. Quando nós olhamos no temor do Senhor para o nosso futuro, o que nós vemos lá na frente? Juízo, julgamento. E aqui o que ele, na sua espiral lógica, o que João está fazendo é dizer que este amor também prova a nossa segurança para o dia do juízo. Porque se eu realmente sei que sou crente, se realmente tenho evidências de que a minha confissão não é falsa, então eu estou tomado de segurança e de expressão para aquele dia em que eu estarei diante do julgamento do Senhor. Mas prova ainda mais. O amor prova que Deus nos liberta do medo. Verso 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, a prova é: ou eu tenho medo das pessoas, ou eu tenho medo das coisas, ou eu tenho medo das circunstâncias, ou estou tomado pelo amor de Deus, ou estou orientado pelo amor de Deus. E a última prova, dos versos 19 a 21, é a prova de que nós amamos a Deus. Suplantadas todas as demais provas, o que na espiral lógica do apóstolo João nós provamos é que, finalmente,
o nosso amor a Deus é legítimo, é verdadeiramente comprovado. Vejam que não são alternativas diferentes de se provar o amor a Deus. São provas cumulativas. São aquelas questões eliminatórias de concurso. Você bombou em uma, você está fora. É isso que João está dizendo na sua argumentação até aqui. É que você tem que sobrepor uma a outra destas coisas até que de fato e finalmente o teu amor ao Senhor esteja provado. Mas cuidado, esses testes são de fato eliminatórios. E até aqui então, não apenas nesta sexta prova, ele vai nos falar a respeito da importância de que o que significa amar a Deus é uma prova importante para o nosso cristianismo, mas ele já vinha fazendo alguns testes importantes, que é importante a gente recobrar aqui. Vejam só quais são os testes importantes estabelecidos por João no capítulo 3 e no capítulo 4. O primeiro é o teste da experiência. No capítulo 3, dos versos de 1 a 3, ele diz que se você já experimentou o amor de Deus em sua vida, então você é cristão. Veja o que diz estes versos, 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Este é o teste da experiência, o teste experimental, em onde nós somos provados de fato como aqueles que foram destinatários da obra de Cristo, da graça de Deus e da adoção de filhos, ao ponto de que nós somos chamados de filhos de Deus. Ele fala de um segundo teste, dos versículos 4 a 9, que é o teste da santidade. Que se você é filho de Deus, então você tem que se perguntar também: você já experimentou a transformação do pecado? Ou o pecado ainda te domina? Ou o pecado ainda se impõe como uma regulação para a tua vida? Você já foi transformado disso? O terceiro teste, nos versos 10 a 17, também no capítulo 3, é o teste do amor. Ainda não na prática, mas declarado, sentido. Ele diz: sua vida é marcada pelo amor. Nos versos de 18 a 24, ele fala de um teste da segurança, desta garantia nossa em Cristo Jesus, quando Ele nos pergunta: você tem um coração limpo diante de Deus? Os frutos, as evidências da nossa luta contra o pecado, elas não são uma segunda forma de justificação, mas são uma segurança para nós quanto à nossa justificação. A santificação é uma segunda graça de Deus, é um segundo favor de Deus, não é meritório também, mas é um fruto, uma evidência, uma dádiva de Deus, para que nós venhamos a estar seguros de que somos dele. E João fala desse teste também, assim como no capítulo 4, de 1 a 6, ele fala do teste do discipulado, quando ele indaga: você segue falsos mestres ou falsos ensinos? Vejam comigo o começo destes versículos, quando ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus os ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade,
e o espírito do erro. Há uma coisa muito séria em relação ao teste do discipulado em nossos dias, é que criou-se uma dicotomia terrível entre o domingo e os demais dias, entre o que é sagrado e aquilo que é considerado secular, entre aquilo que é religioso e aquilo que é acadêmico, entre aquilo que é religioso e aquilo que é profissional, de maneira que muitos crentes hoje não passam no teste do discipulado, porque estão abraçando a sabedoria do mundo. Como eu disse para vocês na mensagem passada, enquanto nós confiamos no Senhor, o mundano vai confiar na sabedoria do mundo, o alcoólatra vai confiar no frasco, na garrafa. Nós precisamos de fato passar no teste do discipulado, saber que tipo de ensino nós estamos seguindo. Como é que eu posso dizer que confio em Cristo, confio na providência de Deus e ser um marxista, onde o Estado se transformou no Deus da minha vida, onde o governo, a política partidária, onde os meus compromissos ideais são claramente uma adoração ao Estado, ao Deus Estado, onde a minha confiança é no mecanismo político e social de transformação e não no Evangelho? Como é que eu posso ser discípulo de Cristo e confiar nas propostas existencialistas da psicologia? Como eu posso ser discípulo de Cristo e migrar e transitar entre dois mundos tão opostos, que é a plena confiança em Deus no domingo e a confiança e até mesmo a adoração de tantas outras coisas em outros dias e em outros ambientes? João fala, e isso é importante, porque isso separa quem é de quem não é. Isso separa os que são dos nossos daqueles que não são dos nossos. E finalmente, neste texto que nós estamos nos ocupando dele, ele estabelece o sexto teste, que é o teste da aplicação do amor. Lembra que o terceiro teste, lá no capítulo 3, de 10 a 17, já é o teste do amor. Mas ele quer voltar ao amor agora na prática do amor. Porque é fácil dizer que ama, é fácil declarar, confessar um amor e não vivê-lo. E é exatamente aqui que começa João então a nos colocar a prova de fato, final em relação a um ponto importante que irá dissipar o medo em nossos corações. O fato de que a prova da prática do amor é fundamental como prova da vida eterna no coração do cristão. No início do capítulo 4, no verso 8, João afirma que Deus é amor. Essa afirmação para muitos ela pode parecer clichê, mas ela é extremamente relevante, especialmente se nós compararmos o que João está declarando aqui com aquelas que eram as proposições dos pagãos a respeito da divindade. Por exemplo, a metáfora que João usa aqui de que Deus é amor, ela é extremamente surpreendente para os pagãos. Os pagãos, os pensadores pagãos, eles ficaram extremamente escandalizados com a afirmação de que Deus é amor. Isso era completamente novo para eles. A própria proposta que João faz aqui, de amar o outro, como o próprio Jesus nos amou, como a própria divindade nos amou, é um grande escândalo para o pagão. Essa coisa de amar tão profundamente alguém que não é a minha família, e que nem mesmo são apenas as pessoas da minha fé, mas que vão além desses ambientes, para os pensadores pagãos era um grande escândalo. Mas João não fala apenas de um amor que se propõe, mas de um amor que se pratica. E isso como uma evidência de fato da vida eterna nos corações dos crentes. E essa proposta de João é escandalosa porque para os pagãos muitas coisas que pode-se dizer sobre a divindade já eram ditas, como por exemplo quando Aristóteles afirmava que Deus era pura inteligência. De fato Deus é pura inteligência, é a inteligência. Mas ao fazer esse tipo de asseveração, o que um pagão tem em mente? Aquilo que os falsos mestres tinham em mente, um sentimento de superioridade, um sentimento de orgulho, um sentimento que produzia ações ímpias neles, de desprezar o próximo, de agir desamorosamente com o próximo. Por que a Bíblia é tão dura com o orgulho, com a soberba, meus irmãos? Por que o orgulho é considerado o pecado mais terrível, inclusive o pecado raiz para muitos outros pecados?
porque ele produz as coisas que João combate aqui, que é a falta de amor entre irmãos, aquilo que acaba provando que os agentes desses atos não amorosos não são da parte de Deus. Outra coisa que os pagãos diziam era que de fato Deus podia ser chamado de o bom. Isso está lá em A República de Platão. E muitos platônicos de fato vão defender a bondade como uma clássica distinção da divindade. Mas para eles, engolir a ideia de que Deus é amor não era algo fácil. Não foi fácil, isso de fato os escandalizou. Mas nos escritos joaninos, nós vamos ouvir outras coisas importantes de João sobre a divindade, sobre a natureza de Deus. Ele diz que Deus é Espírito, lá em João 4, 24. Ele diz que Deus é luz, em 1 João, capítulo 1, verso 5. E aí agora ele diz que Deus é amor. O amor, ele tem como fonte o próprio Deus. Deus é a própria definição de amor e a fonte do próprio amor. E quando William Barclay comenta esta passagem, ele diz que nós nunca estamos mais perto de Deus do que quando amamos. Há uma coisa importante no cristianismo a respeito da nossa relação com Deus. João Calvino trabalhou isso de maneira magistral em suas Institutas, quando ele fala da natural relação que existe entre o amor e o conhecimento de Deus. Quando ele estabelece aquilo que João estabelece aqui, quando ele diz que é só por conhecer a Deus que aprendemos a amar, e é só por amar que aprendemos a conhecer a Deus. É este o argumento dele nos versos 7 e 8, e é isso que Calvino expõe no início das suas Institutas. Portanto, João ele pede prova do amor, e essa prova tem que ser mais do que uma simples declaração. E essa prova tem que ser mais do que um simples padrão e arranjo de afirmações, que infelizmente é o que acontece em grande parte da igreja, não apenas aqui no contexto com o qual João está lidando, mas muitas vezes entre nós. Meus irmãos, João descreve que o amor prova na vida do crente que de fato ele está ligado à vida eterna. Isso quando ele diz que Deus está unido a nós, verso 12, e estamos unidos a Ele, verso 13. Isso nos dá confiança, verso 17, e portanto estamos protegidos do medo, verso 18. Mas tudo tendo como base o amor. O que significa isso? E o que significa, em linhas gerais, o próprio sentido de amar, o próprio conceito de amar? O texto também responde isso. A nossa pista singular para entender o que é amor aqui, para entender esse amor na base de tudo, é a identidade de Deus que é encontrada na paixão do próprio Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, na sua vida dada por nós. O sentido cristão da natureza de Deus como amor é a obra de Jesus. É isso que João está afirmando aqui. Então, quando você precisar entender o que é amor, quando você precisar praticar o amor em relação ao próximo, de quem você vai precisar lembrar? De Jesus. É isso que João está também nos ensinando aqui. Como é que eu sei se eu amo, se o que eu pratico é amor? Quando eu coloco isso também à prova, em face do que Jesus fez. Lembrem-se que quando Jesus ele disse que nos deu um novo mandamento, ele diz que amemos uns aos outros, mas como? Como eu vos amei. E ao dizer isso, Jesus está dizendo que amor não é um mero sentimento, não é uma mera declaração, não são palavras românticas, não são afirmações lindas de intenções com relação às outras pessoas, mas uma atitude concreta, real, em direção ao outro. Quando ele diz que nós devemos amar aos outros como eu vos amei, é na mesma atitude que eu tive com vocês. E aí nós nos complicamos. Porque, mais uma vez, é algo que nós estamos numa base de distância. Nós não temos procurado amar como Jesus amou. A base deste amor pelos outros não é, portanto, meus irmãos, a nossa própria resolução e determinação,
Porque estamos aquém disso, muito aquém de fazer por os nossos próprios meios, do nosso próprio jeito, de uma maneira que Jesus tenha feito. O que nós fazemos como seguidores de Jesus é olhar para o seu amor e se dar por nós pela propiciação pelos nossos pecados, entender que isso é amar e que é isso que deve ser praticado em relação aos outros. E o texto diz que mesmo que Deus seja invisível, já que uma vez que ninguém viu a Deus, é com este mesmo amor que Jesus amou e que nos chama a amar, que nós conheceremos o amor perfeito. E que nós estaremos seguros, garantidos, certos de que nós somos dele. É difícil, mas é a prova necessária. É duro você pensar que você tem que amar as pessoas como Jesus amou a cada um de nós. Mas é a prova de que você é um dos dele, ou não é um dos dele. Jonathan Edwards, falando sobre isso, ele concluiu de maneira muito excelente, dizendo o seguinte: o amor dos santos de Deus é o fruto do amor de Deus para com eles. É um dom do próprio amor. Deus dá-lhes um espírito de amor por ele, porque ele os amou desde a eternidade. Seu amor é o fundamento da sua regeneração e de toda a sua redenção. É isso que nos define. Não são as circunstâncias, não são as crises, não é a sua carteira de identidade, não são as pessoas que você é capaz ou não é capaz de amar, não são as escolhas de pessoas que você faz, mas aquilo que te define é a tua eleição. Quando Deus te escolheu em todo o amor que Ele teve por você, e que agora Ele diz: ame do mesmo jeito. É isso que nos define. Esta é uma marca, esta é uma distinção, esta é a característica do povo de um Deus que é por amor, e que João está insistentemente, repetitivamente, dentro de uma espiral lógica que vai e volta, para nos dizer: ame. Só assim o medo se dissipará. Só assim você não vai provar daquilo que é o oposto do medo. Por que Paulo é capaz de cantar na prisão? Por que Paulo é capaz de pregar para quem ele persegue? Por que cristãos são capazes de acolher Paulo, que os perseguia e que os matava? O perfeito amor lança fora o medo. O Salvador e a sua doação de si mesmo, naquilo que nos define, que é a nossa própria redenção transformada em ação, é o que põe fora todo medo, é o que permite que você enfie a testa em um revólver, uma espingarda apontada para a sua cara, e diga para a pessoa, para o bandido: Jesus te ama e eu te amo. É assustador, mas esse é o ensino da palavra de Deus. O impacto do ensino de João nesse sentido foi extraordinário. Um sociólogo chamado Rodney Stark, num livro chamado O Triunfo do Cristianismo, como o cristianismo se tornou a maior religião do Ocidente, ele diz: o movimento de Jesus tornou-se a maior religião do mundo, porque tratou do tema de que Deus ama a humanidade, e ao fazer isso afirmou que os cristãos não podem agradar a Deus a menos que Ele se ame. Isso era incompatível com convicções pagãs. Mais adiante ele diz: mas o princípio verdadeiramente revolucionário foi que o amor cristão e a caridade deviam se estender para além das fronteiras da família e até mesmo dos que têm a mesma fé, a todos os necessitados. O apologista e pai da igreja Tertuliano, em 200 aproximadamente depois de Cristo, ele disse: esse serviço de amor, porque é assim que é, coloca em nós uma marca, em cima de nós, nos olhos de alguns incrédulos pagãos, e essa marca é amor. Esse
serviço, de amor ao próximo, é o que faz com que cristãos assombrem a humanidade. Aqueles loucos que transtornaram o mundo com uma mensagem que era puro amor. É por isso que na Igreja Presbiteriana Aliança, nesta congregação, nós adotamos como uma das marcas da nossa filosofia de ministério ser uma igreja acolhedora. E incentivar o amor em todos os seus ministérios, uma vez que aquilo que João diz aqui é uma prova distintiva daquilo que nós somos. Se o Fernandinho Benamar entrar por aquela porta, a ordem do nosso Senhor Jesus é amá-lo. Se Jean Willis, que tanto ataca os cristãos, entrar por aquela porta hoje à noite, o nosso dever é amá-lo. Quem quer que seja que te aborde, que conviva com você, que Deus tenha colocado na sua vida, a ordem é ame. Esta espiral lógica então começa dessa forma, dizendo que o amor de Deus é no final das contas o que nos define. E diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós seremos incapazes de amar primeiro. Nós seremos incapazes de qualquer atitude em relação a Ele. E nós seremos incapazes de qualquer atitude em relação ao próximo se não conhecermos o amor de Deus. Sobre isso, Steven Lawson diz o seguinte: quando fomos regenerados pelo Espírito Santo, Deus colocou sua natureza divina dentro de nós. 2 de Pedro 1,4. Porque a natureza de Deus é amor. Ele também se torna nossa natureza. Este amor também. Amar outros cristãos vem naturalmente para o crente, porque ele tem uma nova natureza de Deus, que é marcada pelo amor. Uma coisa é ler as poderosas palavras de João nesse texto. Outra é compreender e experimentar a sua mensagem em nossas vidas. É por isso que a declaração do verso 13, de que Deus nos deu o seu Santo Espírito, é tão importante, meus irmãos. Você se lembra que durante a última ceia, lá em João 16,13, Jesus prometeu aos seus discípulos que Ele mandaria o Espírito que nos guiará a toda a verdade. Ele não apenas nos diz o que devemos fazer, mas Ele proporciona-nos um meio para fazer. Isso também tem a ver com as provas e com o teste. Se você de fato é crente, creia, você vai amar. E você vai amar do jeito que Jesus está mandando amar. Você vai amar do jeito que João está mandando amar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é isso que Ele produz. É isso que Ele faz jorrar dos nossos corações. Amor. O mais puro amor. E isso me leva a começar a concluir com vocês com algumas aplicações e alguns exemplos que talvez nos façam sair daqui com alguma preocupação ou com algum susto, mas eu gostaria de antes disso dizer a vocês: não há nada que Deus tenha feito na vida destes crentes e destes irmãos do passado que Ele não continue fazendo nos crentes dos dias de hoje. David Livingstone, em 1857, ele saiu da África e ele foi até a Universidade de Cambridge falar com os alunos de lá. E ele tentou convencê-los de que uma vida de amor e de serviço aos outros não é um sacrifício, afinal de contas. É um grande benefício, uma grande vantagem. Que talvez não haja nada de sacrifício nisso, porque nós colhemos benditas vantagens. E ele diz o seguinte: é um sacrifício que traz sua própria recompensa abençoada, em uma atividade saudável, em uma consciência de se estar fazendo bem, uma paz de espírito e uma brilhante esperança de um destino glorioso à frente. É assim que ele descrevia o que ele fazia. Vejam nas expressões de Livingstone, ele diz que aquilo que ele fazia
o seu trabalho pelos perdidos, as suas ações missionárias na África, era uma atividade saudável. Quem é que não gosta de se exercer saudavelmente? E ele disse que isso lhe deu uma consciência de estar fazendo bem o que é correto. O que há de sacrificante nisso? E ele diz que este é o perfeito amor em obras, em verdade. O amor alcançando o seu objetivo, o amor concluído em ação. E isso nos leva a uma paz de espírito profunda. E a uma grande segurança diante do dia do juízo. Os crentes de hoje, andando por aí, vendo por aí, eu fico imaginando como é que nós estamos com a possibilidade do juízo. Dia do juízo. Se Jesus voltasse agora, quem é que ia pedir uma prorrogaçãozinha? Jesus, me dá um tempinho para dar uma ajeitadinha em umas coisas aqui. Quantos de nós estamos com esta paz de espírito, de saber que as nossas vidas são produtivas para a glória de Deus? Quem está com a consciência tão sossegada, ao ponto de estar com essa esperança certa e gloriosa de que no dia do juízo, o Senhor vai virar para você e vai falar: venha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pois é, a prática deste amor sacrificial, abnegado, traz essas coisas. Traz boa consciência, traz uma atividade saudável, uma consciência de estar exercendo saudavelmente aquilo que devemos fazer, paz de espírito e boa esperança quanto ao juízo. É o que João está falando aqui. Ele diz que todas essas coisas, no final das contas, todos estes testes, todas essas provas, dão confiança para o dia do juízo e uma mente sem medo. O crente que assim vive não tem medo. Então, como é que nós vamos vencer o medo? E aí Calvino lindamente responde isso ao comentar essa passagem. Ele diz: embora o medo não tenha sido totalmente posto fora, quando fugimos para Deus como a um porto calmo, seguro e livre de qualquer perigo de naufrágio e de tempestades, o medo é realmente expulso, pois ele dá lugar à fé. Nós podemos responder aos nossos medos de diversas maneiras. Vemos como apenas aquilo que nos aterroriza, que nos faz fugir para vários lugares, fugir de pessoas, fugir de coisas, fugir de circunstâncias, ou ele pode fazer-nos entender que eles são claros sinais de que devemos nos refugiar em Deus, fugirmos para Deus, lembrando do seu amor, antes e constante para todos nós. Isso me leva à segunda história. William Gladstone, ao anunciar a morte da princesa Alice para a Câmara dos Comuns, ele contou uma história muito comovente. A filhinha da princesa estava com difteria, muito mal, e os médicos disseram a ela: você tem que evitar contato com sua filha, você não pode respirar a respiração dela, senão você vai se contaminar e você vai morrer. E então, cuidando da filha naqueles dias, a princesa então, vendo a filha engasgar, passar mal, ela pegou no colo e buscou uma posição que fosse mais confortável para aquela criança. E a criança, entre gemidos, no meio do seu sofrimento e à beira da morte, virou para a mãe e disse: mamãe, me beija. E ela esqueceu-se completamente das instruções dos médicos e a beijou. O amor venceu o medo. A princesa Alice se contaminou e acabou morrendo também. Mas o amor venceu o medo. As razões principais por que nós não entendemos isso e não praticamos isso, é difícil de encarar isso. Uma delas é aquilo que Wendell Holmes diz, que muitas vezes nós não entendemos que o que se encontra atrás de nós, o que se encontra à nossa frente, o que se encontra do nosso lado, é muito menor do que aquilo que se encontra dentro de nós.
O John Piper, falando sobre essa dificuldade dos crentes de fato viver uma vida com base no amor, ele diz que o problema é que irmãos e irmãs vivem movidos por principais razões que lhes afastam de uma confiança em Deus e que lhes dão pouca ousadia para com os homens. É porque suas vidas não são dedicadas no amor para a salvação dos perdidos e para a glória de Deus. Mas em vez disso se dedicam, muitas vezes por puro padrão, em proporcionar segurança terrena para si e para os seus. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos ensina aqui e entender que de fato o amor dissipa o medo. E que não é difícil diante daquilo que o verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo deu a sua própria vida para que pudéssemos ser dele. Mas nós tememos. E o medo nos impede de ser como Ele quer que sejamos. O medo nos impede de nos darmos às pessoas, aos outros, como Ele nos manda dar. E nós tememos as pessoas. E nós as julgamos. E nós as definimos de uma forma que Cristo não define. Isso nos impede de amá-los verdadeiramente. O Joel Bick, ele diz que a Bíblia não nos permite descansar em uma relação meramente formal com Deus. É possível assistir a todos os cultos e reuniões de oração, ler a Bíblia regularmente, ensinar e pregar as Escrituras e ainda assim não conhecer a Deus. Se em nossas vidas não se manifestar, mesmo vagamente, algo do amor de Deus em Jesus Cristo, então nós não podemos ser cristãos. E eu li algo que Kenneth Moynihan, um missionário, escreveu, que eu acho que nós precisamos entender claramente como o amor presente nos frutos do Espírito. Ele escreveu que a alegria é o amor sublime e paz é o amor em repouso. Paciência é o amor duradouro em todas as provas e testes. Gentileza é o amor cedendo a tudo o que não é pecado. Bondade é amor em ações que fluem de Cristo. Fé são os olhos do amor abertos, vendo e amando Cristo. Mansidão é não lutar em nome do amor, mas curvar-se no Calvário. Temperança é o amor no chicote e sob o controle de Cristo. E o Cristo é o amor em pessoa. E do amor, Cristo na alma. Que nós possamos descobrir essa expressão de piedade. Que nós possamos descobrir o amor que dissipa o medo e que faz com que as nossas vidas sejam pura demonstração de quem Jesus é. Eu fecho com outra história. Uma história que é contada a respeito da guerra na Coreia. Diz que quando eles estavam em guerra, os comunistas prenderam um senhor que era cristão e estava obviamente alinhado com algo que era contra o regime. E então o soldado que prendeu esse senhor descobriu que ele cuidava de um orfanato. Ele falou: não, mas eu não posso executar e matar um homem que é tão útil para a sociedade, que faz uma coisa tão boa como cuidar de crianças pequenas. E então ele decidiu que ele mataria o filho desse homem ao invés dele. Então ele pegou aquele jovem e deu um tiro na cabeça do jovem. E como as coisas sofrem reviravolta, então houve uma reviravolta. Esse jovem comunista acabou preso. E esse pai não sossegou enquanto não conseguiu libertá-lo. E ele intercedeu e pediu. Falou: não, ele é muito jovem. Ele foi movido por uma ideologia cega. Ele estava completamente cego, porque ele achava que o que ele estava fazendo era bom. Ele achava que ele estava lutando por uma coisa boa. Mas eu não quero desistir de que ele conheça o Salvador. Então ele insistiu até que foi deferido àquele pai que teve o seu filho morto por aquele rapaz levar o assassino de seu filho
para a sua própria casa. E então, depois de um tempo, o rapaz, sem entender nada, com tanta demonstração de amor abnegado, com tanta instrução e apresentação de Cristo, num amor consistente, numa mensagem que se encarnou na própria vida daquele mensageiro, esse homem se converteu. E esse comunista se tornou um dos primeiros pastores da Coreia. Nem todos nós haverão de passar por tamanha provação, de ter que demonstrar amor por alguém que assassinou o nosso filho. Mas nós precisamos entender que não precisa ser tão grande, mas que não pode ser tão pouco. Nós não podemos amar tão pouco quanto temos amado. Nós não podemos continuar agindo da maneira como nós temos agido. Eu suspeito, eu tenho certeza que todos nós aqui temos pessoas em nossas vidas que são pessoas difíceis, mas que Deus quer que nós as amemos. Mas todos nós aqui precisamos entender que não há entre aqueles que convivem conosco que Deus não quer que nós amemos. Portanto, não importa quem seja essa pessoa, o que você precisa entender é: Deus o ama e tem mostrado da forma mais suprema possível que Ele o ama. E é inaceitável que diante de tanto amor você não seja capaz de amar, que diante de tanto amor você não tenha aprendido a amar. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que na celebração suprema do grande amor de Deus, que nós passaremos agora à mesa do Senhor, não haja nos nossos corações hipocrisia, falsidade, de um cristianismo que é de boca, mas cuja prática não é consistente com a expressão de um Deus que é todo amor. Que nós não permitamos que o que está acontecendo no nosso país nos defina, mas que nós possamos encarar todo o medo que possa vir acima e sobre as pessoas nesse contexto, para erguermos-nos como filhos de Deus no meio de tudo isso, como capazes de amar, amando quem Deus quer que nós amemos. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar.